Ahm, eu agradeço o convite que me foi feito. Neste caso foi a Graziel como responsável do departamento de família desta igreja. Já fui pastor desta igreja, talvez para os irmãos que estão aqui há menos tempo não saibam. Eu e a minha família tivemos aqui mais ou menos a partir de 2012 e tivemos até 2014. Foram 2 aninhos, mas aconteceram coisas muito bonitas aqui durante esses 2 anos. Hoje encontro uma igreja bastante diferente, algumas caras eu reconheço, outras nem por isso, mas é na mesma um prazer poder dirigir-vos a palavra esta noite. Gostava de dizer também que foi-me dado um tema e eu acabei por modificar um bocadinho o tema, porque eu acho que nós estamos a viver momentos tão solenes na história deste mundo que nós não podemos nos entreter com mensagens que de certa forma não nos sacudam. Mensagens que servem só para dizer, foi interessante. Nós precisamos mais do que isso. Quem está atento àquilo que se tem passado, sobretudo desde a pandemia, consegue perceber que os tempos mudaram, não é? E nós hoje vivemos numa iminência de uma guerra, de uma terceira guerra mundial. E se nós não estamos atentos a estes sinais que o Senhor nos está a dar, então Deus pode nos dar muitos mais sinais que nós não vamos nos aperceber deles. Então é importante quem vem cá à frente, quem vem falar, quem vem trazer mensagens, traga mensagens que cheguem àquilo que é as nossas necessidades, que de certa forma nos mostrem também os tempos que nós estamos a viver. E como famílias, não há dúvida, porque o tema tem a ver com a família, não há dúvida que nós precisamos de mensagens, porque nós não queremos ser salvos sozinhos, pois não. Nós queremos ser salvos, mas queremos também que a nossa família se salve. Então, a mensagem que eu gostaria de partilhar convosco hoje tem como texto de base um texto do último livro do Antigo Testamento. É uma profecia. Talvez a gente nunca olhe para esta profecia como uma profecia, mas é uma profecia para os nossos dias. E eu convido quem tiver as Bíblias, eu não trouxe PowerPoint, mas quem tiver as Bíblias eu convido a abrirmos em Malaquias no capítulo 4. Malaquias 4, e eu vou ler os versículos 5 e 6. Reparem o que está aqui a ser dito. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É interessante este texto aqui de Malaquias. Nós sabemos que depois deste último discurso de Malaquias, não houve palavra profética nos 400 anos seguintes. A palavra profética vem com neste caso, é um que está perdido aqui, não é? Quando diz aqui, enviarei o profeta Elias. Quem era este Elias que ia ser enviado? Era João Batista. É curioso, por exemplo, que quando nós abrimos o Novo Testamento, o livro de Mateus, Mateus preocupa-se em tentar provar aos judeus que Jesus é humano. Já João, a preocupação dele é mostrar Jesus ou mostrar a divindade de Jesus. Essa é a preocupação de João e a preocupação de Mateus. Marcos e Lucas, eles tentam fazer uma ligação entre o Antigo Testamento e o Novo. E nós temos Marcos que faz ali uma introdução e apresenta João Batista, não é? Mas quem realmente faz a conexão com o último texto de Malaquias, ou seja, com este texto que acabámos de ver, é precisamente Lucas. E Lucas, ele vai dizer, é curioso que
ele vai falar que o anjo aparece a Zacarias, lembram-se, no templo? E então o anjo vai dizer assim em Lucas 1, a partir do versículo 16 e 17. Vou-vos dar um tempinho. Lucas 1, 16 e 17. E é dito assim. Vejam, Lucas vai pegar precisamente naquele texto de Malaquias e vai dizer assim: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, praticamente Lucas pega no texto de Malaquias. Só que Lucas dá-lhe ali umas nuances, não é? Reparem, enquanto em Malaquias nós temos o texto que diz Elias vem para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, não é? Em Malaquias diz assim. Em Lucas não diz isto. Em vez de dizer e converter o coração dos filhos aos pais, vai dizer converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Lucas propositadamente troca a palavra filhos por desobedientes. E sabem que eu não acredito que nada que está escrito na Bíblia está escrito ou é colocado por acaso. Qualquer palavrinha que lá esteja tem um significado, tem um sentido. E se Lucas ele vai colocar aqui, em vez de filhos, vai colocar desobedientes, ele vai nos abrir o entendimento para nós compreendermos realmente o que é que Malaquias queria dizer naquela altura e aquilo que este texto nos poderá dizer a nós também hoje. Queridos irmãos, a questão aqui é uma questão de obediência. Okay? Reparem que ele diz, ele troca filhos por desobedientes. Então a questão aqui tem a ver com obediência. Lucas, ele mostra, sobretudo neste texto que ele vai buscar de Malaquias, que chegaria um tempo em que haveria desobediência dos filhos aos seus pais, haveria uma certa rebeldia, não é? E que isso os iria separar. Não é? Isso os iria separar. A grande mensagem de Malaquias ao longo de todo o seu livro, de certa forma, era mostrar a desobediência do povo a Deus. Não é? Quando Malaquias escreve, se vocês lerem o livro de Malaquias é muito interessante, porque o livro de Malaquias tem 7 queixas de Deus perante aquele povo. Deus queixa-se 7 vezes àquele povo. Porquê? Porque era um povo desobediente. Era um povo desobediente. Então Malaquias quer mostrar que este povo era desobediente ao seu Pai celestial, não é? Este povo não estava a ser obediente ao seu Pai. E é interessante porque o exemplo dá-se sempre por cima. Se o povo não era obediente ao seu pai, a Deus, quer dizer que os seus filhos, os filhos daquele povo, também não seriam obedientes a quem? Aos seus pais. O exemplo vem sempre de cima, queridos irmãos. É importante os nossos filhos olharem para nós e verem-nos homens e mulheres obedientes ao nosso Pai Celestial. Quando assim o fazemos, os nossos filhos também vão ser não só obedientes a nós, mas também vão temer no sentido de respeitar o Pai Celestial também. Se nós olharmos para o ministério de João, agora pensem, Malaquias disse que ele viria alguém, não é? No espírito de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas quando nós vamos ver a vida de João Batista, onde é que nós encontramos, por exemplo, onde é que nós vemos João Batista a chegar ao pé de um pai ou de uma família e dizer, olha, tens que obedecer ao teu, tens que honrar o teu filho, ou ao filho tens que obedecer aos teus pais. Não vemos esse discurso, não é? Não vemos propriamente esta ideia. E não vemos porquê?
Porque eu acredito que este texto, mais do que se aplicar a João Batista, este texto aplica-se aos últimos dias. Ou seja, aplica-se aos dias que nós estamos a viver, antes do grande e terrível dia do Senhor. Entendem? Então, eu acredito que hoje nós estamos a viver esta realidade de Malaquias, em que o coração dos pais e dos filhos estão o quê? Estão separados. E quando nós olhamos as notícias, o que é que nós vemos? Nós vemos filhos que maltratam os pais, pais que abusam dos filhos, filhos que matam os pais, pais que matam os filhos. Não é? É horrível. Nós estamos a viver tempos que temos que estar atentos àquilo que se passa, porque são sinais. Esta profecia, às vezes nós vamos a Daniel e a Apocalipse buscar profecias para interpretar os tempos do fim, não é? Mas isto é uma profecia do tempo do fim e não está nem em Daniel nem em Apocalipse. Entendem? É uma profecia em que nós podemos perceber, talvez seja um termómetro para nós percebermos como Jesus está quase a voltar. Jesus está quase a voltar. Então, nós poderíamos dizer que uma das mensagens proféticas para os nossos dias tem a ver com a família, queridos irmãos. Famílias separadas, famílias completamente descompensadas, e isso é verdadeiramente um sinal de Deus. Tudo se torna mais grave quando isto acontece na igreja, porque a gente olha para o mundo e vê isto claramente, não é? Mas é triste quando isto acontece em famílias de crentes, pessoas que acreditam noutros princípios e noutros valores. A verdade é que, infelizmente, hoje, as famílias cristãs não estão a fazer a diferença no mundo. É triste eu dizer isto, não é? Hoje, eu não estou a dizer que não há famílias que não façam diferença no mundo. Felizmente há. Não é? Felizmente há famílias que fazem a diferença no mundo. Mas a grande parte dos cristãos não estão a fazer a diferença do mundo. A grande voz de Elias, porque eu acredito, e nós, Igreja Adventista, acreditamos que este Elias é um povo, é uma igreja que vai fazer este papel nos últimos tempos. E infelizmente este povo, este Elias, tem perdido o seu poder. Tem perdido o seu poder. Sobretudo porque a igreja acomodou-se aos hábitos e costumes do mundo. Passaram também a ser filhos desobedientes. Então, o que se passa com a igreja hoje é que nós, como povo de Deus, acomodámo-nos, sentimos-nos confortáveis neste mundo. Olhamos à nossa volta e já não sentimos muito incómodo, não é? O livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 4, eu vou ler para ser mais rápido, diz assim: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Queridos irmãos, muitos cristãos hoje querem estar bem com o mundo. Mas estar bem com o mundo é estar mal com quem? É estar mal com Deus. A primeira grande diferença entre estas duas coisas, entre a igreja e o mundo, a primeira grande diferença é que ambos são opostos. Então, igreja e mundo são ou deviam ser opostos. A igreja é aquela que Jesus disse que iria prevalecer contra as portas do inferno, certo? Então é diferente do mundo. A igreja deve ser diferente do mundo. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios 1,18, e eu vou ler também, mas hei de dar-vos outros textos para me acompanharem, está bem? Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, para o mundo é uma coisa,
para os filhos de Deus é outra, não é? A segunda grande diferença entre o mundo e a igreja é esta. É que uma está certa e outra está errada. Por exemplo, eu gosto muito deste texto de Isaías, que diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Porém, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Pensem lá. Nós não estamos numa sociedade assim. Ao bem chamam mal e ao mal chamam bem. Nós vemos isto por todo o lado, é ou não é? Nós vemos isto. Então, há um contraste entre aquilo que é certo e o que é errado, entre aquilo que é o mundo e aquilo que é a igreja. Uma outra diferença, a terceira, diz que os dois têm destinos diferentes. Por exemplo, Mateus 7, 13 a 14 diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, o destino de ambos também vai ser diferente, queridos irmãos. Hoje, como igreja, mas sobretudo como famílias, pais, talvez aqui para os pais, temos uma enorme responsabilidade. Estamos nós bem orientados ou, de certa forma, tem o inimigo tem o inimigo êxito na nossa vida? Tem tido ele êxito na nossa vida, tentando mudar os princípios e os valores que nós temos? Talvez erradicar da nossa vida a palavra de Deus para nós seguirmos aquilo que Ele propõe? É importante nós termos isto bem assente. Como é que nós estamos a orientar os nossos filhos? Têm sido eles prioridade na nossa vida? É importante nós sabermos se nós queremos deixar que os nossos filhos andem pelo caminho largo ou se nós os estamos a orientar para andarem no caminho estreito. Sabem que quando um pai ou uma mãe cristã vem à igreja, por exemplo, dedicar o seu filho, não é? Com certeza vocês já viram muitas dedicações, muitos de vocês já o fizeram. Eu lembro-me, eu fui dedicado em Angola, eu nasci em Angola. E o pastor que me dedicou é um pastor que ainda está vivo, é o pastor Manuel Cordeiro. E ele dedicou-me lá em Angola, não é? É curioso que ele dedicou-me e pela graça de Deus, Deus orientou a minha vida e eu hoje sirvo, não é? Mas quando um pai ou uma mãe vem a uma igreja dedicar o seu filho ou a sua filha, quando aquele pai ou aquela mãe tem aquele filho no braço, jamais imagina que aquele filho vai se tornar um delinquente ou se possa tornar um delinquente. Quem é que pegou no seu filho nos braços e disse assim: olha, tu vais te tornar um delinquente? Alguém já pensou isso? Mas sabem que existe muitos filhos que vieram ser apresentados na frente na igreja e tornaram-se realmente delinquentes. O que é que se passou? Não é? O que é que se passou para que esses filhos se tornassem delinquentes? Será que como pais nós demos o nosso melhor para que isso não acontecesse? Ou houve negligência da nossa parte? Queridos irmãos, gostaria de vos ler esta frase de Ellen White que se encontra no livro Testemunhos, volume 6, página 117. Ellen White diz assim: enquanto navegamos com a corrente do mundo, não necessitamos de velas nem de remos. Entenderam isto? Enquanto navegamos com a corrente do mundo, é preciso velas? É preciso remos? Não. Agora ela diz assim, Ellen White diz assim: é quando nos voltamos completamente para ir de encontro à correnteza que começam as nossas lutas. Satanás introduzirá toda a espécie de teorias para perverter a verdade. Queridos irmãos, enquanto estivermos na maré do mundo, estamos a ir a grande velocidade.
A nossa dificuldade, sabem qual é que é? É quando realmente nós queremos lutar contra a corrente do mundo. E lutar contra a corrente do mundo não é fácil. É muito difícil. Às vezes remamos tanto, não é? Remamos tanto, estamos tão cansados que dizemos assim, olha, já estou cansado. E acabamos por e vamos nós, não é? Queridos irmãos, será que nos tem acontecido isso enquanto pais, enquanto família? Até que ponto temos deixado de levar-nos pela correnteza em vez de remarmos contra ela? É importante nós pensarmos nisto. Nós estamos num grande conflito. Nós estamos num grande conflito. A minha esposa ontem dizia, a Ruth ontem dizia, nós estamos num grande conflito. Não devemos nos esquecer disto. A luta é grande. A luta... Sabem que há muitos filhos de Deus que morrem, caem. Quando eles caem, é verdade que caem de joelhos, com as costas voltadas para Satanás e com os seus olhos virados para Jesus. Isso é verdade. Mas há muitos crentes que caem, morrem. Não é? Queridos irmãos, morrem, mas morrem porque deram o seu melhor, lutaram no caminho, não é? No lado certo. Deixem-me contar esta pequenina experiência. Eu já contei isto aqui, penso eu, não tenho a certeza, mas se alguém se lembra, perdoem-me por estar a repetir. Sabem que houve um cientista que fez uma experiência com camarões. Sabem o que é o camarão, não é? É daqueles animais que nós não podemos comer, não é? Está escrito na Bíblia. Sabem que o camarão é um animalzinho que ele muda a sua carapaça, não é? Ele tem assim uma carapaça e como ele cresce, ele tem que estar em constante mutação. Então, cresce-lhe uma carapaça, ele desfaz-se da carapaça. Cresce uma carapaça, ele desfaz-se da carapaça. E é interessante que quando ele se desfaz da carapaça, nesse processo, eu tenho um concorrente aqui. Olha, queres ouvir o pastor falar? Tens que estar caladinho, está bem? Pode ser? Pode ser? Ok. Reparem, então o camarão, o que ele faz é, quando ele tira a carapaça, quando ele se desfaz da carapaça, ele tem que meter uma pedrinha de areia aqui na cabeça, e essa pedrinha chama-se a pedrinha de status. E para que serve aquela pedrinha? Serve para ele não ir contra a corrente, ou para ele não ser levado pela corrente. E para ele se manter sempre direito, não é? Ou seja, se ele perde essa pedrinha, ele deixa-se levar e não sabe se está virado ao contrário ou se não está. Então ele mete sempre a pedrinha. Então houve um cientista que fez uma experiência com camarões. Ele trouxe alguns camarões para dentro de um aquário e em vez de meter areia no aquário, ele meteu limalhas. Estão a ver o que é limalhas? É aquelas pontinhas de ferro, não é? Limalhas, e ele encheu o fundo do aquário com essas limalhas e o que ele apercebeu-se é que quando o camarão mudava a sua carapaça, ele metia uma limalha lá no sítio para se continuar a manter direito. Só que ele vai fazer uma experiência. Quando aqueles camarões estão com a limalha, ele vai pôr uns ímãs em cima do aquário. E o que é que vai acontecer aos ímãs? Vão atrair, não é? E então aqueles camarões, em vez de estarem direitos no aquário, viraram-se. Porquê? Porque aquela pedrinha estava a ser puxada por um ímã, não é? A pedrinha, neste caso, a limalha, estava a ser atraída pelo ímã. E então aqueles caranguejos viraram ao contrário, pensando que estavam bem, não é? A verdade é que não estava. E aquilo foi uma experiência que o cientista fez. Agora, eu gostava que nós pudéssemos imaginar. Eu não esqueci de dizer-vos uma coisa. Entretanto, o cientista meteu um camarão dentro do aquário, mas este camarão vinha com a pedrinha de areia. O que é que aconteceu? Os outros estavam de cabeça virada ao contrário, enquanto aquele estava direito. Porquê? Porque aquele não estava a receber nenhuma influência, não é? Não havia nenhum ímã ainda, não é?
Agora, imagine uma conversa daqueles camarões a olhar para aquele outro camarão. Imaginem a conversa. Olha aquele pensa que é diferente, não é? Olha, aquele pensa que é melhor do que nós. Agora está virado ao contrário. Agora quer ser diferente, não é? Em vez dele seguir aquilo que nós estamos a fazer, está a fazer o contrário. Queridos irmãos, de certa forma, esta ilustração ajuda-nos a perceber que nós estamos a viver num mundo que está completamente de cabeça ao contrário. Ou seja, Satanás colocou de tal maneira os seus ímãs, as suas atrações, e a tal orientação foi mudada, e nós, seres humanos, estamos a viver de cabeça ao contrário, achando que estamos a viver bem. E quando chega alguém que ainda não foi influenciado, que tem a pedrinha certa, o que é que vai acontecer? Os outros vão dizer assim, olha aquele acha que é diferente, acha que é melhor do que nós. Né? E depois, se for preciso, olha o fanático, olha, né, o esquisito. Porquê? Porque, de certa forma, nós já fomos, ou muitos de nós já fomos transformados por este mundo. Queridos irmãos, é importante nós não deixarmos que o inimigo nos mude a nossa mente. É importante nós nos mantermos certos com a pedrinha certa. E a pedrinha nós sabemos qual é. Quem é a pedra? É Jesus, não é? Então, que a nossa pedrinha status se mantenha bem no centro da nossa mente para continuarmos a estar na posição certa. E se vierem correntes, e se vierem pessoas, e seja o que acontecer, nós nos mantermos ali. Eu já vou pegar um pouco nisto mais à frente. Deixem-nos fazer agora uma pergunta. Sabendo que o desejo de Deus é a nossa salvação e que é o desejo dele a salvação da nossa família, o que é que nos leva a sentir que nós somos especiais? O que é que nos leva a sentir, por exemplo, que nós fazemos parte dos escolhidos? Então, nós sabemos que Deus nos quer salvar as nossas famílias. Porquê é que nós achamos, e eu aqui refiro-me a nós que estamos aqui dentro, talvez àqueles que nos estejam a ver agora no YouTube, o que é que nos faz sentir escolhidos? O que é que nos faz sentir especiais? Não é? Sabem que a minha mulher, a Ruth, fez uma pergunta destas uma vez numa classe de adolescentes. E houve uma menina que respondeu assim. A menina respondeu assim: nós somos especiais porque cremos em Jesus. E realmente é uma boa resposta, não é? Nós somos especiais porque cremos em Jesus. O próprio Jesus disse o quê? Quem crer e for batizado será salvo. Então, tem lógica esta resposta, não é? O crer é muito importante. Mas sabem que a Bíblia, a determinada altura, ela diz-nos assim em Tiago 2,19: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demónios creem e tremem. Os demónios também creem. Mas já alguma vez ouvimos alguém dizer, ou alguma vez pensámos que algum demónio vai estar um dia no céu? Não vai estar, pois não. Então, queridos irmãos, o crer não é suficiente. Só crer não basta. É importante, mas se nós pensamos que é porque queremos que somos especiais, que somos diferentes e que vamos ser os escolhidos, podemos nos enganar, não é? Queridos irmãos, o que é que me faz sentir um escolhido? Por exemplo, se eu e a minha família vivemos uma vida como qualquer um dos mortais, o que é que me faz sentir diferente dos mortais? Não é? É importante nós pensarmos nisto. Se eu ando a viver a minha vida tal como qualquer uma outra pessoa do mundo, é só porque eu venho à igreja? É só porque eu leio a Bíblia? Que eu sou especial para Deus? Se eu faço tudo o resto igual aos outros? É importante nós pensarmos, será que cada um de nós na nossa vida tem realmente feito a diferença?
tem sido diferente daquilo que o mundo lá fora defende e vive? É importante nós pensarmos nisto. O que é que me faz sentir um eleito de Deus se os meus gostos são idênticos aos dos perdidos? Por exemplo, se calhar comemos as mesmas coisas que os de lá de fora comem. Deixem-me. Este é um ponto muito sensível, não é? Há pessoas que não gostam muito que se fale de comida aqui à frente. Mas digam-me uma coisa, queridos irmãos. Nós não temos indicações do Espírito de Profecia que nós devíamos seguir o regime do Éden, embora nós não saibamos ou não tenhamos o 100% do Éden aqui, mas não é esse o objetivo de Deus. No outro dia eu estava a falar com um aluno meu, porque eu sou professor na escola de Lisboa também, eu dou aulas de Bíblia aos meninos. E então eu estava a falar por acaso, agora estou-me a lembrar, foi com um rapaz, mas não foi na escola, foi na igreja. E eu estava a dizer-lhe, estávamos a partilhar um alimento e ele estava a falar da carne que estava ali. Eu disse, então, mas tu comes carne? Ai, é tão bom, é tão bom. Ele assim. E eu, mas tu sabes que no céu nós não vamos comer carne? E ele, não. Não, então tu vais matar animais no céu? Não. Então não vais comer carne. E ele ficou assim muito espantado. Queridos irmãos, é uma verdade. Por que é que nós não nos podemos habituar já desde agora a prepararmos para comermos aquilo que vamos comer lá em cima? Claro que é muito melhor do que o que a gente come aqui em baixo, mas por que não preparar o nosso corpo? Temos indicações sobre isso. Mas nós não. Nós vivemos como os de lá de fora que não têm conhecimento. Aliás, eu até estou-me a enganar. Porque lá fora há pessoas a ensinarem-nos a comer. Sabem que às vezes vê-se adventistas que abrem restaurantes. Passados uns tempos o restaurante fecha. Não sei porquê. O restaurante fecha. Mas a gente olha os do mundo, abrem restaurantes vegetarianos e eles continuam. Eu pergunto porquê, não é? Irmãos, às vezes os de lá de fora ensinam-nos algumas lições. Não é? Então, o que comemos, é importante nós pensarmos nisto. Se eu sou um escolhido de Deus, se eu sou um eleito de Deus, eu vou comer o que os outros comem quando tenho indicações diferentes? Por exemplo, beber as mesmas bebidas? Ou então ver os mesmos programas? A Ruth ontem mencionou um pouco isto. Queridos irmãos, vejam a ver se isto tem cabimento. Pensem comigo. Nós vamos comprar um serviço de televisão, como a Netflix, por exemplo. Gastamos, sei lá, eu não sei quanto é que é, não tenho, não sei. Mas imaginem 7, 10 euros, 12, 15, não sei. Para nós podermos ver séries, filmes, não é? Quando a gente está a comprar uma coisa para nos transformar igual àquilo que o mundo está transformado. Estou eu a dar dinheiro para ser transformado de acordo com aquilo que o diabo quer? Não é uma incoerência da nossa parte? Então nós queremos ser salvos e estamos a viver como os outros lá fora? Eu quero ser um escolhido, eu sinto que sou um escolhido de Deus e estou a fazer o mesmo que os outros lá fora? Não é importante nós pensarmos nisto? É importante. Se nós queremos ser o camarão com a limalha em cima, então nós vamos ser o camarão. Mas se eu realmente quero ir para o céu, então eu tenho que ser diferente, queridos irmãos. Eu tenho que... Sabem que eu ouvi alguém uma vez dizer, é um irmão brasileiro que eu gosto muito de ouvir. Ele dizia que nós não somos salvos pelas obras, não é? Não é porque eu deixo isto ou deixo aquilo que vou me salvar. Mas ele diz assim, mas eu posso me perder por causa dessas coisas. Eu posso me perder por não as deixar, não é? Queridos irmãos, pensem nisto. É verdade que é Jesus que nos salva, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que lutar contra as nossas vontades, porque muitas vezes a nossa vontade é a vontade da carne. Não é propriamente a vontade que Deus
quer colocar no nosso coração. Então, temos que lutar. Temos que lutar. Nós estamos numa luta, nós estamos num conflito. Não é fácil. Remar contra a maré é difícil. É. Mas é o único meio. É o único meio. Queridos irmãos, frequentar os mesmos lugares que as outras pessoas frequentam. Não é? Importante isto. Será que nós fazemos tudo o que os outros fazem lá fora e ainda achamos que vamos ter o lugar no céu só porque vimos à igreja ao sábado? Pensemos nisto. É importante. O que é que nos distingue uns dos outros? O que é que faz de nós realmente os escolhidos? Será que é só estarmos na igreja e crermos em Jesus? É isso que nos faz diferente? Eu penso que não. Gostaria de aproveitar para falar-vos de duas famílias. Tiveram dois destinos diferentes. Duas famílias que viveram num mundo talvez tão difícil ou tão mau como o nosso aqui. Quem sabe até pior. A primeira família que eu gostava de trazer é a família de Noé. Gênesis 6, 9 a 10, não é? Diz-nos a Bíblia que Noé era um homem crente. Eu digo crente de propósito. Diz que é um homem justo, não é? Mas eu digo crente porque um homem justo é um homem crente, neste caso, não é? Não era um homem crente, era um homem justo. A Bíblia diz isso em Gênesis 6, 9 a 10. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, Noé era um homem íntegro. Diz também que ele teve filhos. Diz que gerou 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. E diz-nos mais. Diz-nos que ele tinha uma mulher, mas nós não sabemos nada sobre essa mulher. Não sabemos o nome, não sabemos quem ela era, não conhecemos nada sobre ela. Okay? É estas indicações que nós temos da família. Diz que Noé vivia no meio de uma sociedade moralmente corrompida. É o que nós lemos a partir do capítulo 6, versículo 11 e 12. Diz-nos assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida porque todos os seres viventes que haviam corrompido o seu caminho na terra. Vejam, todos os seres viventes haviam corrompido o seu caminho. Eu ao ler esta frase hoje, eu dizia assim: realmente, até que ponto é que quando Jesus voltar, muitos também não deixaram-se corromper o seu caminho nesta terra? Queridos irmãos, que não seja nenhum de nós. Gênesis 6,5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então, Noé vivia num mundo bom? Não. Vivia num mundo mau, não é? Por causa da maldade, Deus decidiu então o quê? Pôr fim à humanidade, certo? Nós lemos isso no versículo 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Então, Deus iria destruir a terra. Deus pediu a Noé que fizesse uma arca, nós sabemos, não é? Gênesis 6, 17 e 18, para que ele e a mulher e os filhos e as noras pudessem ser salvos do dilúvio que Deus iria mandar, não é? E agora, no versículo 22, 6, 22 diz assim: assim fez Noé consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Nós podíamos dizer aqui que Noé foi o quê? Obediente, não é? Não foi um filho desobediente, pois não? Foi um filho obediente. Então, no meio de uma sociedade, eu não sei quantos milhares de pessoas havia só uma família que foi salva. Queridos irmãos, talvez hoje nós sejamos um pouco melhores do que Noé. Temos aqui muitas famílias representadas, não é? Okay? Então, é provável que haja mais famílias hoje a ser salvas do que no tempo de Noé. No tempo de Noé foi só ele e os seus, não é?
Agora, imaginem Noé a construir esta arca. Ele estava a construir a arca no meio do campo. Não havia água, não havia chuva, nunca tinham visto nuvens, não é? O que é que aquelas pessoas deviam ter ao olhar para Noé? O que é que deviam dizer? Lembram-se da história do camarão? Oh, este é maluco, não é? Este é doido. Então está a construir um barco aqui, chuva. E então as pessoas riam-se, gozavam. Eu imagino, não é? Não sei, mas imagino. E agora ponham-se no lugar da mulher e dos filhos, não é? A mulher e os filhos ao ouvirem o marido a ser ridicularizado, a ser gozado, como é que eles não se sentiam, não é? O pai vinha para casa, com certeza eles oravam, e os filhos, se calhar frustrados, ó pai, mais uma vez foste gozado, não é? A verdade é que não foi fácil a vida de Noé e desta família a construir este barco, não é? Agora, Noé seguiu aquilo que Deus lhe tinha dito, obedeceu, ok? Contra tudo e contra todos foi obediente. Ellen White, no Patriarcas e Profetas, na página 56, ela diz assim, vejam esta frase, ele deu ao mundo o exemplo de crer precisamente no que Deus diz. Tudo quanto possuía, empregou na arca. Esta frase é uma joia. O texto diz assim, ele deu ao mundo o exemplo de crer precisamente no que Deus diz. Deus tinha dito e ele fez. Às vezes nós lemos a Bíblia, está aqui a dizer uma coisa, mas não é bem assim. Eu entendo de outra maneira. Eu esta semana estava na prisão, porque eu visito as prisões, e um dos reclusos, que já me tinha dito que queria ser batizado, trouxe-me um grande problema para mim. Porque ele deixou de acreditar ou começou a acreditar que Jesus não é Deus e que o Espírito Santo é a força ativa de Deus, não é? Queridos irmãos, Noé acreditou precisamente no que Deus diz, não é? Às vezes nós andamos a arranjar desculpas. Está aqui escrito isto, mas eu vou fazer aquilo. Não é bem assim. Eu acho que é assim. Não, está lá, está lá. Está lá, está lá. E depois diz, tudo quanto possuía, tudo o que Noé possuía, o que é que ele fez? Empregou na arca. Queridos irmãos, o que é que nós possuímos nesta terra? Temos uma casa própria, temos um carro, temos, temos uma empresa. Tudo isso que nós temos estado, como diz aqui, a empregar para a obra de Deus. A nossa casa serve como lugar para louvar a Deus e para trazer outros a Deus. O nosso carro serve para servir ao próximo. A nossa empresa serve para que o avanço da obra de Deus se faça. É importante nós pensarmos nisto. Diz que Noé empregou tudo o que possuía na construção da arca. E eu imagino todas as energias deste homem, todos os seus pensamentos, todas as suas ideias eram o quê? Era a salvação dele, da sua família e de quem quisesse. Não era só para a família, era para quem quisesse. Ele empregou tudo, todas as suas energias, todas as suas posses para salvar-se e salvar os outros. Noé creu e agiu em conformidade com o que queria. Queridos irmãos, ele não se distraiu, não desanimou, envolveu a família e anunciou aos outros o que ia acontecer. A arca terminou e depois de ser terminada, no capítulo 7 de Gênesis, versículo 7, diz, por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com os seus filhos, sua mulher e a mulher dos seus filhos. Uma família, 8 pessoas salvas. Tremendo testemunho que Noé nos deu e nos deixou, não é?
todo o seu núcleo familiar foi salvo da perdição, da morte. Não é isto que nós queremos também para as nossas famílias? Não queríamos... Nós queríamos toda a nossa família salva, mas pelo menos o núcleo mais chegado, filhos, não é? Marido, mulher, não é? Pai, mãe. Ele, não é? Já não fala assim nos primos e nos tios. Nós também queremos, mas aquele núcleo, não é? Salvou o núcleo, não é? Conseguiu salvar o núcleo. Agora, há uma outra família que teve um fim diferente. É a família de Ló, não é? Sabem que Ló também era um homem justo, um homem crente? A Bíblia diz isso em 2 de Pedro 2, 7 e 8, diz assim: E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Então, diz-nos este texto que Ló era um homem justo e que vivia atormentado naquela cidade por causa das obras injustas que via. Eu acredito que muitos de nós também, ao olharmos o mundo à nossa volta, sentimos isto, não é? Às vezes sentimos tristeza por aquilo que se está a passar, não é? Gememos, não é? Entristecemos, choramos pelas coisas más que às vezes nós vemos acontecer, é ou não é? Então, este homem era um homem justo. Ele também tinha filhos e filhas. Nós não sabemos quantos eram. A Bíblia não diz. Fala-nos em duas, mas subentende que ele tinha mais, porque ele vai falar com genros, não é? E pensa que com os outros filhos. Ela não é que diz que ele tinha outras filhas e tinha genros. E ele, depois de ser avisado que Sodoma e Gomorra iriam ser destruídas, ele vai para avisar também os outros. Ele também tinha uma mulher, curiosamente também não tinha nome, não é? Não tinha nome, não sabemos quem ela era, como é que ele casou, se ela já era ali de Sodoma, se ela tinha vindo já de Harã com Abraão, nós não sabemos. A verdade é que Ló vivia numa cidade que era moralmente ímpia, não é? Nós sabemos que havia ali a sodomia, não é? Por isso a palavra sodomia hoje vem de Sodoma, não é? As relações homossexuais. Havia também ociosidade naquela cidade. E Deus decidiu também destruí-la, não é? Nós encontramos isso em Gênesis 18, 20 a 21, não é? Então, eu não vou ler, mas a verdade é que o Senhor viu que aquelas cidades deviam ser destruídas. Há um episódio interessante, que não é bonito, não é interessante no sentido... É interessante percebermos a malignidade daquelas pessoas. Quando os anjos vieram à casa de Ló e depois aqueles homens vieram, não é? E queriam dormir com aqueles anjos. Eles nem sabiam que eram anjos, eram homens. Eles queriam dormir com aqueles homens. Diz que foi do mais velho ao mais moço. Vejam, uma cidade em que os mais velhos estão corrompidos, não podem ensinar nada aos mais novos, ou o que ensinam aos mais novos é mau. E os mais novos, inocentes, que já estão pervertidos, o que é que Deus pode fazer de uma cidade assim? Não pode fazer nada. Não é? Quando o povo de Israel entrou em Canaã, Deus disse: destruam todos. Quando Deus diz isto é porque não havia hipótese de salvar aquelas pessoas. Deus já tinha trabalhado com eles 400 anos. Já não havia mais. A taça da iniquidade tinha chegado ao limite. Então Deus diz: destruam. Porque se não morrerem agora, morrem mais tarde, não é? Estão condenados. Queridos irmãos, era isto que se passava naquelas cidades. Ló e a sua família viviam naquela cidade completamente devassa e imoral, não é? Nós sabemos então que os anjos disseram a Ló para eles saírem da cidade. Como eu disse, ele foi avisar os genros, gozaram dele, não é? Gozaram, riram-se. Para eles... tudo estava normal, E a verdade é que Ellen White, ela diz-nos assim, deixa eu ver aqui só a citação, eu por acaso, esqueci-me de pôr aqui deve ser Patriarcas e Profetas, diz assim:
E Ló foi avisar os seus filhos, repetiu as palavras dos anjos: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele lhes pareceu como que zombava. Riram-se daquilo que chamavam os seus receios supersticiosos. Ou seja, eles achavam que Ló estava a ser supersticioso, estava a delirar, não é? Eles estavam muito bem ali onde se encontravam, não podiam ver sinais de perigo, tudo estava exatamente como havia sido, possuíam muitos bens e não podiam crer que fosse possível que aquela bela Sodoma houvesse de ser destruída. Então, as pessoas estavam bem. Queridos irmãos, nós às vezes estamos neste mundo e achamos que a coisa está a correr tão bem. Um bom trabalho, não é? Uma boa casa, um bom carro, os filhos bem orientados nas escolas, não é? Talvez bom sucesso para eles, uma boa escolagem, não é? A verdade é que estas pessoas viviam naquela cidade sem ter a noção que ela seria destruída brevemente, não é? Diz então que os anjos arrastaram Ló, as suas filhas e a sua mulher daquela cidade. E Ló tinha muita coisa naquela cidade. Ló tinha muita coisa. Já viram o que é deixar uma cidade assim de repente, ter que sair? Então, mas eu tenho ali, eu, eu tenho ali, tenho que fechar a minha conta bancária, eu tenho que levantar o meu dinheiro, espera aí, eu tenho ali o meu carro, tenho que tirar o carro. Não, teve que sair sem nada. Nós hoje não somos avisados para nós sairmos das cidades e ir para o campo. Hã? Somos ou não somos? Temos ou não temos essa mensagem? Mas sabem, há muita gente que está à espera do decreto dominical, não é? Para então sair, fazer a sua escolha. Aí já não é sair, é como Ló, é fugir. E depois aí vai ser difícil, porque se a gente teve tanta coisa, não é? E de repente ficamos sem nada, como é que nós vamos viver? Como é que nós vamos deixar tudo, não é? Eu lembro-me dos meus pais terem vindo de Angola no 25 de Abril, aqui em Portugal, não é? Em que houve a guerra nas colónias da independência e as pessoas que estavam lá tiveram que sair. E os meus pais deixaram tudo lá. Tudo. Eles tinham lá casa, tinham lá os seus bens. Chegaram cá a Portugal sem nada. Não é fácil as circunstâncias obrigaram, mas não é fácil. A mulher de Ló, não é? Tinha sido dito para não olhar para trás. Ela olhou para trás. Ela olhou porquê? Porque havia ali muita coisa naquela cidade que fazia parte dela. Então ela tinha trabalhado uma vida inteira, ela e a família, para ter isto e ter aquilo, e agora tudo iria ser destruído. Queridos irmãos, não foi fácil, não é? Diz que a mulher de Ló transformou-se, né? Converteu-se numa estátua de sal. Jesus fala da mulher de Ló, lembrem-se? Ele chegou ao pé dos seus discípulos e disse: lembrem-se da mulher de Ló. Então é bom nós não esquecermos a mulher de Ló. Não tinha nome, mas é bom esquecermos a sua escolha, não é? Diz assim: alguns dos seus filhos, Ellen White diz no Patriarcas e Profetas, página 108. Alguns dos seus filhos apegaram-se a Sodoma, a sua esposa recusou-se a partir sem eles. O pensamento de deixar aqueles a quem ela tinha como os mais caros na terra parecia ser mais do que poderia suportar. Era duro abandonar a sua casa luxuosa, toda a riqueza adquirida pelos trabalhos da sua vida inteira, a fim de sair como uma errante destituída de bens, né? Queridos irmãos, Ellen White diz assim: morando naquela ímpia cidade, em meio da incredulidade, sua fé se enfraquecera. Então o que é que aconteceu com Ló? Ló viveu numa cidade, construiu a sua família numa cidade. Com certeza ele era um homem justo, orava a Deus, fazia os seus altares e os seus cultos, fazia se calhar as suas reuniões familiares. Mas a influência daquela cidade minou toda a sua família. Minou. Quem se salvou foi ele e quem? E duas filhas. Mas vocês sabem o fim
de Ló e das suas filhas? Ló, nós sabemos que ele depois teve relações, ele estava embriagado, não é? Teve relações com as suas filhas e saíram 2 povos. Vejam, a perversidade de Sodoma estava na cabeça das filhas, não é? Então, saíram 2 povos, os amonitas, os moabitas e os amonitas. Esses 2 povos foram tremendos para o povo de Israel. E depois acabaram por ser destruídos. Então, vejam, apesar de Ló ter salvo com aquelas 2 filhas, a sua família praticamente perdeu-se toda. Porquê? Porque Ló não fez tudo como Noé tinha feito tudo. O que é que Noé fez? Noé empregou todas as suas forças, empregou todos os seus bens na construção daquele barco, porque era a salvação dele. Ló negligenciou, deixou andar. E o que aconteceu foi que ele perdeu a sua família, não é? Queridos irmãos, ao trazer-vos estas histórias, é para que nós realmente pensemos. Jesus vai buscar depois estas histórias para dizer o quê? Que no final dos tempos ia ser como o quê? Não é? Nós encontramos em Lucas 17, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Então, quando Jesus voltar, os dias serão como os de Noé e os de Ló. E agora deixem-me fazer-vos pensar aqui, que eu acho que é muito importante. Quando Jesus refere este episódio de Ló e de Noé, o que é que Jesus fala? Fala da imoralidade sexual? É isso que Jesus fala? Jesus fala, por exemplo, que o coração do homem era mau, por isso Deus destruiu. É isso que Jesus fala? Jesus diz assim: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Depois ele vai falar de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Tudo isto aqui é mau. É mau plantar, edificar, comprar, vender, não é? Beber, comer, é mau. Claro que nós deduzimos que estas coisas eram feitas não para a glória de Deus, certo? Mas Jesus não vai focar o mal. Jesus vai focar as coisas comuns. O que ele nos está a querer dizer é que nós podemos estar a viver neste mundo até a fazer as coisas lícitas, as coisas normais, que não são más em si mesmo, mas estamos a pô-las em primeiro lugar na nossa vida, queridos irmãos. Comer, beber, não é? Vestir, não é? Plantar, edificar, construir, tudo isso é bom, mas quando pomos isso em primeiro lugar nas nossas vidas, o que é que acontece? O reino de Deus não foi buscado em primeiro lugar, queridos irmãos. Então, nós estamos no caminho errado. Queridos irmãos, gostaria só que nós pensássemos agora para finalizar. Como é que eu me tenho comprometido com a minha família? Como pai, como mãe? Como é que eu me tenho comprometido? Tenho dado o meu melhor? Ainda ontem a minha mulher falou um bocadinho. Sabem, nós temos os aparelhos eletrónicos, o tablet, o telefone, o computador. Nós perdemos horas e horas nisto, não é? Quando nós podíamos dedicar algum do nosso tempo a estar com a nossa família, a fazer o culto familiar. Eu não digo que sou perfeito, eu erro, nós erramos lá em casa. Quantas vezes isto ocupa o lugar que devia estar a ser ocupado por Deus? Temos nos esforçado ultimamente para podermos ter mais frequentemente e deixar mais estes aparelhos e estar mais conectados com Deus. Mas ainda nos falta muito. Mas isto é a minha luta e eu acredito que é a vossa também. Assim, temos que dar tudo. Não podemos fazer como Ló. Não podemos fazer como Ló que estava ali mas negligenciou, deixou andar. Não, o mundo vai perverter, vai mudar a nossa pedrinha status. Queridos irmãos, pensem nisto. Deixem-me só partilhar aqui para finalizar. Sabem que eu acredito plenamente que nós estamos a viver os últimos tempos da história deste mundo.
Nós estamos a ouvir sobre guerras e rumores de guerras, é ou não é? E neste momento paira uma terceira guerra mundial, não é? Quem é que já não pensou nela? Já não veio à nossa mente? Isto está quase a explodir. No outro dia, a minha esposa partilhou comigo 2 textos. Eu vou trazer um, o outro também é interessante, mas é parecido. E este texto fala, é Ellen White, nos Testemunhos Seletos, volume 2, página 369, ela diz assim: só nos resta, por assim dizer, um pequeno instante, mas, conquanto nação se esteja levantando contra nação e reino contra reino, não se desencadeou ainda o conflito geral. Okay? Na outra citação, dá a entender que haverá um conflito geral em todo o mundo e que ainda não aconteceu porque os anjos estão a segurar os ventos. E sabem porquê que não aconteceu? Porque os anjos estão a segurar os ventos. E porquê que os anjos estão a segurar os ventos? Sabem porquê? Ellen White diz assim: ainda os 4 ventos sobre os 4 cantos da terra estão sendo retidos até que, agora vejam, os servos de Deus estejam assinalados nas testas. Isto é o quê? Isto é chamado o quê? Que nós chamamos isto? O selamento. Então, eu acredito que esta guerra geral que ela está a falar aqui, eventualmente poderá ser esta terceira guerra mundial. Vai haver uma guerra geral. Se é a terceira guerra ou quarta, não sabemos. Mas vai haver uma guerra geral. Mas antes que essa guerra geral aconteça, os filhos de Deus estão a ser marcados. Agora pensem nisto. O julgamento começou em 1844, certo? Desde lá, começando em Adão, todos os homens e mulheres têm passado pelos registros dos livros e tem sido decidido a sua condição. É que eu já falei demais, né? 1, 2, ok. Vai chegar um momento em que os que estão cá vivos também vão ser julgados, certo? E quem é que nos diz a nós que isso já não está a acontecer? Já pensaram nisso? Será que neste momento, neste preciso momento, a secção dos vivos que estão neste mundo já está a passar no céu? Porquê que ainda não há a guerra geral? Os anjos estão a segurar. E porquê que os anjos estão a segurar? Porque o povo de Deus vai ser assinalado. Queridos irmãos, queremos nós fazer parte deste povo de Deus? Queremos ser o povo escolhido, os eleitos? Então, pensemos em tudo aquilo que ainda nos falta fazer. Como famílias, ajudar a salvar a nossa família. Okay? Reconhecer os nossos erros primeiro e depois ajudar os nossos queridos. Dar o nosso máximo. Dar o nosso máximo. Não é só fazer como Ló. Era justo, mas não foi suficiente. É ser justo e dar tudo o que nós temos. Falta pouco tempo, queridos irmãos. Falta pouco tempo. Só quem não vê, só quem não analisa os sinais é que não, ou quem anda distraído é que não percebe. Falta pouco tempo. Não nos distraiamos agora, nesta fase final. Ainda podemos nos salvar. Então procuremos isso. Deus seja louvado e obrigado por esta oportunidade. Que tenham um sábado abençoado e que esta reflexão sirva para o vosso crescimento, está bem? Como serve também para o meu. Amém. Bondoso, bendito e amado Pai que habita nos altos dos céus. Obrigado, Pai Santo, por seres esse Deus misericordioso e Deus de amor. Esse Deus que nos deu a sua graça para nos livrar do pecado e também
nos dar a orientação de como guardarmos os teus mandamentos. Obrigado, Pai Santo, porque estes dias foram dias construtivos de reconforto e de recriação na nossa vida espiritual. Pedimos a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, na medida certa, para que possamos crescer em espírito e em verdade. Pai Santo, estamos a viver os últimos dias desta terra. Por isso, que a Tua presença seja de crescimento nas nossas vidas. Que nós possamos ver a Jesus como nosso único e bendito Salvador. Que corramos essa carreira, terminamos o combate e entregamos em Ti, Pai Santo, para que recebamos a coroa que é a vida eterna. Ajuda-nos, Pai Santo, fortaleça-nos e agora despeça-nos em paz. Dê-nos um sábado deleitoso na Tua santa companhia. Em Cristo Jesus te suplicamos e agradecemos. Amém.